Esqueça os capacetes com chifre, esqueça os filmes, esqueça até parte do que você aprendeu na escola. Os vikings podem ter chegado antes na América do que Colombo. Navegaram por milhares de quilômetros em embarcações impressionantes e se tornaram o terror da Europa medieval. Só que existe um problema. Quase tudo que nós sabíamos sobre eles foi escrito por outras pessoas. Então, afinal, como saber quem eram os vikings realmente? Fique comigo até o final do episódio, que a gente vai descobrir isso juntos. Eu me chamo Leandro Cocan e esse é o canal Vasculhando a História. E hoje vamos falar sobre os vikings, um povo que está por toda parte aí, na cultura pop, aparecendo em filmes, séries, livros e jogos, mas que muitas vezes é retratado, por meio de estereótipos que nem sempre correspondem à realidade histórica. E a proposta desse vídeo não é estragar a diversão de ninguém, muito pelo contrário. Você pode sim assistir a sua série favorita, o seu filme favorito, sem problema algum. Afinal, essas obras existem principalmente para entreter. Mas é sempre interessante ter uma base de conhecimento para conseguir distinguir o que é fato histórico e o que é uma licença poética. Então, ao longo desse vídeo, vamos desmistificar aí algumas ideias sobre os vikings e entender quem eles realmente foram. Mas antes, aqueles recados rápidos de praxe, de sempre. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe também esse vídeo com quem você gosta. E que também gosta de história. Sobre vikings aí, sobre Idade Média também, E se você não gosta de alguém e você também não gosta da minha cara, às vezes por algum motivo não vai com a minha cara, compartilhe esse vídeo com essa pessoa e vai que ela também não gosta da minha cara e vocês vão ter algo em comum para compartilhar, beleza? Então vamos pro vídeo. Mas antes de falar quem eram os vikings, precisamos entender uma coisa importante. Afinal, o que significa a palavra viking? Hoje, quando ouvimos esse termo, normalmente pensamos em todo e qualquer habitante da Escandinávia medieval. Mas, historicamente, a questão é um pouco mais complexa. Primeiro, porque viking está diretamente associada ao período que os historiadores chamam de Era Viking, que se estende aí aproximadamente do ano 793 a 1066. O marco inicial costuma ser o ataque ao mosteiro de Lindisfarne, na Inglaterra, em 793. Já o final é geralmente associado à Batalha de Stamford Bridge, em 1066, quando uma grande invasão norueguesa foi derrotada na Inglaterra. Mas afinal, o que a palavra viking significava para as pessoas daquela época? A verdade é que não existe um consenso absoluto entre os historiadores. Existem diversas hipóteses sobre a origem desse termo. Uma delas sugere que a palavra estaria relacionada a viki, que significa baía ou enseada, fazendo referência a pessoas ligadas à navegação. A outra hipótese associa o termo a uma região chamada Viken, localizada na área que hoje corresponde ao sul da Noruega e parte da Suécia. Também há interpretações que relacionam a palavra a expedições marítimas ou pirataria, ou mesmo a ideia de partir em uma viagem de aventura e saque. Em textos da época, expressões como ir em viking parecem indicar uma atividade ou uma expedição, e não necessariamente um povo específico. Por isso, então, muitos historiadores entendem que viking não era uma identidade étnica. Nem todo escandinavo era um viking. Ser viking estava mais ligado a uma atividade, a uma expedição marítima ou um modo de vida adotado por determinados grupos durante esse período da história. E essa é a primeira grande diferença entre a imagem popular e a realidade histórica. Os vikings, eles não eram um povo único e separado dos demais. Eles eram dinamarqueses, noruegueses e suecos que em determinadas circunstâncias participavam dessas expedições que hoje chamamos de vikings. Mas se os vikings não eram um povo separado, surge uma pergunta importante. Por que tantos escandinavos então passaram a realizar essas expedições marítimas? Para responder isso, a gente precisa entender aí um pouco da sociedade escandinava durante essa tal Era Viking. A sociedade, ela era organizada de uma forma bem hierárquica. No topo estavam os chefes locais e os nobres, conhecidos como jarls. A maior parte da população era composta de homens e mulheres livres, agricultores, pescadores, artesãos e também comerciantes. E havia também os escravizados, chamados de thralls. Eles ocupavam então aí a classe mais baixa, a posição mais baixa nessa estrutura social. Ao contrário da imagem que muitas vezes aparece em filmes e séries, a maioria dos escandinavos, eles não passavam a vida inteira saqueando mosteiros, empunhando machados e espadas em campos de batalha. A maior parte do tempo era dedicado ao trabalho agrícola, à criação de animais, à pesca e ao comércio. Então, por que as expedições vikings aconteceram?
O crescimento populacional em algumas regiões também pode ter aumentado, então, aí a disputa por terras e por recursos. A Escandinávia, ela passou nesse período por um crescimento populacional somado, então, a solos de baixa fertilidade e também invernos severos, é claro. Isso gerou escassez de terras aráveis, né, que podiam ser plantadas. Nessa sociedade, a propriedade e o status dependiam da terra. Então, isso criou uma pressão por novos territórios. E, ao mesmo tempo, também, né, o surgimento de líderes locais mais poderosos estimulava jovens guerreiros a buscar riqueza, prestígio e também alianças através das expedições. A hipótese de que a centralização do poder na Escandinávia impulsionou aí a invasão dos vikings é amplamente aceita também. À medida que chefes locais e aspirantes a reis tentavam unificar os territórios, guerreiros e aristocratas perdiam autonomia ou buscavam consolidar a sua independência, migrando aí, né, para realizar pilhagens e conquistar novas rotas de riqueza. Além disso, os escandinavos eles desenvolveram embarcações extraordinárias para a época. Os seus navios eram rápidos, leves e também capazes de navegar tanto em mar aberto quanto pelos rios. Isso abriu então caminho para o comércio, a exploração e também para os saques. Um outro fator importante foi a riqueza encontrada além da Escandinávia. Mosteiros, cidades e centros comerciais da Europa Ocidental frequentemente acumulavam bens valiosos e possuíam poucas defesas, principalmente em mosteiros, com as relíquias feitas de metais preciosos e protegidos, entre aspas, aí, né, por monges, tornando-se então os alvos atraentes para esses grupos em busca de fortuna. Por isso, reduzir os vikings a simples saqueadores é uma simplificação excessiva. Eles foram comerciantes, exploradores, colonizadores, artesãos, agricultores e guerreiros. Os saques foram apenas uma das atividades que ajudaram a torná-los famosos, especialmente porque foram justamente os povos atacados que registraram muitos dos seus acontecimentos em suas crônicas. E talvez seja por isso mesmo que a imagem dos vikings chegou até nós dessa forma tão associada à violência, porque grande parte da história foi escrita por aqueles que estavam do outro lado do machado. E tudo isso nos leva a outra questão fundamental. Afinal, de onde vêm as informações que nós temos hoje sobre os vikings? Porque aqui existe um problema bem importante. Diferente do que muita gente imagina, nós não temos uma grande quantidade de relatos produzidos pelos próprios vikings durante a Era Viking. Isso torna então o estudo desse período muito mais complexo do que parece. Boa parte das fontes escritas que chegaram até nós foi produzida por outros povos, especialmente por cristãos da Europa Ocidental, como monges, cronistas e membros do clero ali que presenciaram ou ouviram então falar ali dos ataques dos escandinavos. E isso, obviamente, influencia muito a forma como esses acontecimentos foram registrados. Eu vou trazer um relato aqui agora registrado pelo monge anglo-saxão Alcuino de York sobre o ataque viking a Lindisfarne. Nunca antes tal terror apareceu na Grã-Bretanha como sofremos agora de uma raça pagã. Os pagãos contaminaram os santuários sagrados e derramaram o sangue dos santos ao redor do altar. Pisotearam os corpos dos santos no templo de Deus como esterco nas ruas. Aqui, por exemplo, um mosteiro foi saqueado. E é natural, então, que o monge responsável por narrar esse episódio descrevesse os invasores como uma espécie de castigo divino, com machados, fogo e um sério problema de convivência social. Ou seja, essas fontes elas são valiosas, sim, mas precisam ser lidas com cautela porque carregam o olhar, os medos e os interesses de quem escreveu. Além dessas fontes cristãs, também temos as sagas islandesas e outros textos escandinavos medievais. O problema é que muitos desses textos foram escritos aí séculos depois da própria Era Viking, já em um contexto cristianizado, quando a Escandinávia havia mudado bastante. Isso significa que essas narrativas misturam memória, tradição oral, interesses políticos, elementos literários e, em alguns casos, até traços de mito e heroificação. Então a dica que fica, quando a gente fala de viking, precisa ter em mente que a gente não está lidando com uma documentação totalmente neutra e direta. Estamos trabalhando com fontes fragmentadas, muitas vezes tardias, produzidas por pessoas de visões aí de mundo bastante específicas. E é justamente por isso que a arqueologia se tornou tão importante para o estudo desse período. Túmulos, embarcações, armas, objetos do cotidiano, vestígios de assentamentos e rotas comerciais ajudam a complementar e corrigir, às vezes, e até contradizer aquilo que os textos dizem. Em outras palavras, trocando aqui por miúdos, estudar os vikings não é apenas perguntar o que aconteceu, mas também perguntar quem contou essa história, quando contou e por que contou.
e de que maneira essa pessoa contou. E esse detalhe ele faz toda a diferença, porque a imagem dos vikings que chegou até nós foi moldada não só por aquilo que eles fizeram, mas também por quem escreveu sobre eles. Um outro estereótipo aí muito comum é a ideia de que os vikings eram apenas guerreiros violentos que viviam exclusivamente para saquear. Claro que saques fizeram parte da experiência viking e marcaram profundamente a memória dos povos atacados. Mas resumir, e reduzir aí os vikings apenas a isso é ignorar quase todo o resto. A maioria dos escandinavos da era viking era formado por agricultores, pescadores, artesãos, comerciantes e chefes locais. Muitos vikings participaram de redes comerciais que ligavam a Escandinávia ao mundo islâmico, ao Império Bizantino, às ilhas do Atlântico Norte e às diferentes regiões da Europa. Eles não apenas destruíam cidades, mas também fundavam assentamentos, estabeleciam rotas, negociavam mercadorias e se integravam a outros povos. Também existe aquele estereótipo do viking como um homem permanentemente coberto de lama e sangue, quase como se a higiene fosse um conceito ofensivo para ele. Mas algumas evidências aí sugerem justamente o contrário. Fontes e achados arqueológicos aí indicam o uso de pentes, pinças, navalhas e outros objetos ligados ao cuidado pessoal. Isso não significa em pegar agora transformar os vikings em influenciadores de skincare da Idade Média, exemplos da higiene. Não, mas mostra que a imagem do bárbaro completamente desleixado é mais um exagero do que uma descrição fiel. E tem outra simplificação muito comum também. Imaginar os vikings aí como um grupo super homogêneo, como se todos eles, pensassem da mesma forma, vivessem da mesma forma e compartilhassem uma única identidade, fechada assim, Na prática, estamos falando de uma população escandinava diversa, espalhada aí por regiões diferentes, com interesses distintos e trajetórias variadas. Havia dinamarqueses, noruegueses, suecos, chefes locais rivais, comerciantes, exploradores, colonos, mercenários e guerreiros. O mundo viking estava longe de ser um bloco único. No fim das contas, a imagem mais popular dos vikings é uma mistura de medo medieval, romantização moderna e licença poética da cultura pop. E isso não significa que eles fossem pacíficos ou inofensivos. Significa apenas que eles foram muito mais complexos do que aquela caricatura do bárbaro de capacete com chifre permite enxergar. Uma vez então desmontado alguns desses mitos, a pergunta que fica é: até onde esses escandinavos conseguiram então chegar? E a resposta é simples: muito mais longe do que você poderia imaginar. Durante a Era Viking, grupos escandinavos navegaram, atacaram, comerciaram, se estabeleceram e criaram redes de contato que iam do Atlântico Norte até o leste europeu, chegando inclusive ao Mediterrâneo e ao mundo bizantino. Os vikings não ficaram restritos apenas à Escandinávia. Eles se espalharam em várias direções e cada uma dessas rotas teve características próprias. A oeste, os ataques à Inglaterra ficaram entre os episódios mais conhecidos. O saque ao mosteiro de Lindisfarne em 793 costuma ser usado como marco inicial da Era Viking, justamente porque causou enorme impacto no mundo cristão. Mas aquilo não foi um caso isolado. Ao longo dos séculos 9 e 10, diferentes grupos escandinavos atacaram, ocuparam territórios e se fixaram em várias regiões das Ilhas Britânicas. Em certos momentos, não estamos mais falando apenas de invasores chegando, saqueando e indo embora, mas de assentamentos permanentes, disputas políticas e formação de áreas sob influência escandinava, como a região conhecida como Danilau, na Inglaterra. Mais ao sul, os vikings também atacaram o território dos francos, navegando por rios como o Sena e o Loire. Paris, por exemplo, foi alvo de cercos e ataques, e é justamente nesse contexto que aparece uma figura bastante conhecida, o Rollo. Segundo a tradição, Rollo foi um líder escandinavo que no início do século X recebeu terras do rei franco Carlos o Simples, em troca de lealdade e da defesa daquela região contra novos ataques vikings, inclusive. Essa área acabaria dando origem ao Ducado da Normandia, literalmente a terra dos homens do norte. E aqui cabe uma observação importante: o nome Normandia vem justamente de Northmen, ou seja, homens do norte, uma referência a esses grupos escandinavos que se estabeleceram ali e com o tempo foram se integrando à cultura local, adotando o cristianismo, a língua e os costumes da região. Agora, um detalhe que eu não consigo ignorar é o nome desse líder, que ficou conhecido como Rollo. Mas sinceramente, se a gente resolvesse traduzir isso com a elegância também da quinta série e adaptasse para o português, esse homem provavelmente seria lembrado como Rolão. O problema é que Rolão da Normandia parece menos um fundador medieval e fica estranho,
Imagine aquela série, né, aquela principal, a mais famosa, né, série da Netflix. Tem ali um dos principais protagonistas da série é o Rolo, né, o irmão do Ragnar Lothbrok ali. Imagine toda vez, né, que alguém fosse se referir ao Rolo, chegasse a ele e falasse: "Ei, Rolão, Rolão". Fica estranho, né? Então ficou melhor deixar Rolo mesmo. Mas a expansão viking não aconteceu apenas para o oeste. No leste, grupos escandinavos, sobretudo suecos, navegaram pelos rios da atual Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, conectando o Mar Báltico ao Mar Negro e ao Mar Cáspio. Esses grupos são frequentemente associados aos varégues e à formação de Rus de Kiev, embora esse tema ainda gere debates historiográficos importantes. Esses escandinavos não atuavam apenas como guerreiros, eles também eram comerciantes e intermediários em rotas que ligavam o norte da Europa ao mundo islâmico e ao Império Bizantino. Não por acaso moedas árabes foram encontradas em grandes quantidades em áreas escandinavas, mostrando que o mundo viking estava muito mais conectado do que a imagem do bárbaro isolado costuma sugerir. Então, se alguém ainda imagina os vikings apenas congelando no fiord e gritando pro vento, vale lembrar que alguns deles foram parar literalmente em uma das cidades mais ricas e sofisticadas e também cosmopolitas do período medieval. E a expansão para o Atlântico Norte também impressiona. Os escandinavos se estabeleceram nas Ilhas Faroé, colonizaram a Islândia e depois chegaram à Groenlândia. E foi nesse contexto que, por volta do ano 1000, expedições lideradas por Leif Erikson alcançaram uma região da América do Norte, geralmente identificada aí, né, como Vinland, na área aí da atual Terra Nova, no Canadá. E, cara, esse assunto da chegada dos vikings aqui na América do Norte, ali na costa do Canadá, é um assunto muito amplo, né? Eu não vou tratar aqui dele com muita profundidade, porque a ideia desse episódio aqui é fazer tipo um panorama, um pano de fundo aí, meio geralzão sobre os vikings, né? A ideia dos vikings, tentar desmistificar alguma coisa. Mas se você quiser que eu traga esse conteúdo aí com mais profundidade, faça um episódio específico para ele, porque dá, sim, é muita coisa, é um conteúdo muito rico, eu posso estar trazendo. Então deixa nos comentários aí, deixa o seu feedback aí, e se você quiser, né, se tiver pessoas aí colocando aí nos comentários aí, deixando aí, pedindo esse episódio, com certeza eu vou fazer, beleza? E é importante também dizer, com cuidado, isso não significa que os vikings descobriram a América no sentido moderno da expressão, até porque milhões de pessoas já viviam no continente muito antes disso. O mais correto é dizer que grupos escandinavos chegaram a partes da América do Norte séculos antes da viagem de Colombo, fundando inclusive um assentamento de curta duração em Lance aux Meadows, no atual Canadá. E esse detalhe é importante porque mostra a dimensão impressionante das navegações escandinavas. Em poucos séculos, esses grupos conseguiram conectar a Escandinávia, a Inglaterra, a França, o leste europeu, o mundo bizantino, o Atlântico Norte e até a América do Norte. Não estamos falando de um povo isolado na neve, mas de populações profundamente inseridas em redes de guerra, comércio, migração e colonização que atravessaram boa parte do mundo medieval. E talvez seja justamente por isso que os vikings se tornaram tão interessantes. Não porque eram guerreiros selvagens, saídos de uma série de televisão, mas porque foram agentes de circulação, conflito e também transformação em uma escala que marcou profundamente a história medieval europeia. Mas para entender de fato o mundo viking, ainda falta olhar para a última dimensão importante, a forma como esses escandinavos enxergavam o mundo, os deuses, a morte e o próprio destino. Antes da cristianização, as populações escandinavas seguiam crenças religiosas que hoje costumamos chamar de mitologia nórdica. E aqui vale um cuidado. Quando falamos em mitologia nórdica, não estamos falando de um sistema religioso perfeitamente organizado, com um livro sagrado oficial, doutrina fixa e uma uniformidade absoluta entre todos os grupos escandinavos. O que existia era um conjunto de crenças, tradições, rituais e narrativas que variavam no tempo e no espaço, transmitidos, sobretudo, pela oralidade. Mas reduzir essa religião a uma lista de deuses famosos seria simplificar demais a questão. Essas crenças faziam parte da forma como essas sociedades compreendiam a natureza, a honra, o destino, a guerra, os laços de parentesco e a própria organização da vida social. A ideia de um universo povoado por deuses, gigantes, criaturas sobrenaturais e forças do destino ajudava a dar sentido ao mundo. E a própria guerra, tão presente na memória que ficou dos vikings, né, também se conectava a esse imaginário.
A morte em combate podia ser vista como uma forma honrosa de partida, ligada, por exemplo, à ideia de Valhalla, embora seja preciso cuidado para não transformar isso em uma espécie de manual simplificado do guerreiro nórdico. Os rituais funerários também revelam muito sobre esse universo cultural. Em algumas regiões, os mortos podiam ser enterrados com armas, joias, embarcações, animais e diversos objetos, o que sugere preocupações com o status, memória e talvez com a própria travessia para outra existência. Mais uma vez, não havia um modelo único e universal para toda a Escandinávia, mas essas práticas mostram que o mundo viking estava longe de ser apenas a violência e o saque. Havia ali também uma religiosidade, simbolismo, tradição e formas próprias de interpretar a vida e a morte. Mas esse universo começou a mudar ao longo da própria era viking. A partir aí dos séculos 10 e 11, a cristianização da Escandinávia foi avançando gradualmente. E esse processo não aconteceu de uma vez, nem de forma igual em todos os lugares. Em algumas regiões, ele esteve ligado à ação dos missionários, em outras, à conversão de reis e chefes locais. E em muitos casos também, a própria intensificação do contato com reinos cristãos da Europa. Adotar o cristianismo não era apenas uma decisão religiosa, era também uma escolha política. A conversão podia fortalecer alianças, facilitar relações diplomáticas, ampliar o poder dos reis em processo de centralização e também aproximar a Escandinávia de estruturas políticas mais consolidadas do restante da Europa medieval. E é justamente nesse contexto que a Era Viking ela vai chegando ao fim. Não porque os escandinavos desapareceram, nem porque simplesmente deixaram de navegar ou então lutar, mas porque o mundo que havia produzido aquelas expedições começou a se transformar. Reinos mais centralizados passaram a se consolidar na Dinamarca, na Noruega e na Suécia. O cristianismo avançou, as estruturas políticas mudaram e as grandes incursões marítimas que marcaram os séculos anteriores perderam espaço dentro de uma nova realidade. É por isso que quando os historiadores costumam marcar em 1066 como o fim da Era Viking, com a derrota da invasão norueguesa na Batalha de Stamford Bridge, eles não estão dizendo apenas que naquele dia um viking apertou um botão e todos deixaram de existir. O que termina ali é, antes de tudo, um período histórico marcado por certas dinâmicas de expansão, guerra, comércio e organização social. E talvez essa seja a principal conclusão de tudo que nós vimos até aqui. Os vikings, eles não foram um povo mítico aí, saído da fantasia, uma horda uniforme de bárbaros com capacetes com chifre. Foram populações escandinavas complexas, inseridas aí em um mundo medieval cheio de transformações, capazes de guerrear, comerciar, explorar, colonizar, negociar, construir alianças e também reinventar a si mesmos ao longo do tempo. E no fim das contas, entender os vikings é justamente abandonar essa caricatura, é trocar o estereótipo pelo contexto, o mito pela história e a imagem pronta de cinema por um passado muito mais complexo, contraditório e também interessante. E talvez seja o ponto mais importante de todos. A história quase nunca é tão simples quanto a lenda, mas quase sempre é muito mais fascinante. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A ideia aqui foi fazer um panorama geral, sobre os vikings, entender quem eles foram, o que significa esse termo, como funcionava a sociedade escandinava, por que essas expedições aconteceram, como esse povo se expandiu e também separar um pouco, a história dos estereótipos que a cultura pop acabou criando aí, ao longo do tempo. Claro que esse tema tá longe, de se esgotar aqui. Dá para fazer vídeos específicos aí sobre a chegada dos nórdicos na América, sobre as invasões na Inglaterra, na França, sobre a formação da Normandia, sobre o comércio viking, a navegação, a mitologia nórdica, ou até mesmo sobre a presença escandinava no leste, europeu, ali na região de Bizâncio. Então, se você quiser ver alguns desses temas aqui, ou qualquer outro ligado à história medieval, à história do Brasil, Brasil colônia, império, guerras, revoluções, ou outros temas históricos, deixa aqui nos comentários, porque isso me ajuda bastante a entender o que vocês querem ver nos próximos vídeos. E se você curtiu o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com quem também gosta de história. E também me segue nas outras redes sociais, porque lá eu vou postando outros conteúdos, atualizações aqui, novidades do canal. E para quem quiser ajudar ainda mais esse projeto, que é um trabalho totalmente independente, eu vou deixar também aqui o link do Apoia-se na descrição. Então, se você quiser dar uma força lá, se puder também, fica aqui o meu agradecimento desde já. E claro, as referências bibliográficas utilizadas nesse vídeo também vão estar disponíveis na descrição, para quem quiser se aprofundar mais no tema e ir além, desse panorama geral aqui.
Meu muito obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!